compartilha. Vem comigo, descobrindo a história. O conhecimento é a nossa maior arma para nos aproximarmos da sociedade moderna. Afinal, conhecimento é poder. 3, 2. Olá pessoal, eu sou o professor William Araújo e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse conflito que na Europa e no restante do globo matou milhares e milhares de pessoas, ok? Para entender esse conflito, a gente tem que entender como era o velho continente naquele período, quais são os precedentes, o que antecede essa Primeira Guerra Mundial. Então, se vocês olharem aqui no esboço do nosso mapinha no quadro, a gente vai um passo a passo e vai mostrar desde as causas até o fim do conflito. Vamos começar a aula. Peguei um caderno e vamos anotando, que é muita coisa. Então, causas da Primeira Guerra Mundial. A gente tem aqui como causas o neocolonialismo, o imperialismo e o nacionalismo. Só tiveram essas, professor? Não. Mas essas a gente pode citar como as principais. Vamos entender uma por vez. Imperialismo. O que foi o imperialismo? Durante o século XIX, as grandes potências europeias, principalmente após a Revolução Industrial, elas começam a se formar e querer mostrar para o restante do mundo o seu poder, seja ele político, seja ele econômico. Então, os grandes países, as grandes potências imperialistas, elas começam a surgir ali naquele período. E o que isso tem a ver com a Primeira Guerra? Uma coisa vai puxar a outra. Essas potências que surgiam, essas potências imperialistas, elas tinham um gigantesco senso e sentimento de nacionalismo. O que é isso? Cada potência dizia, se achava, acreditava que era a melhor, que era a mais desenvolvida. Então, assim, esse sentimento nacionalista, ele vai gerar o pan-germanismo, que acontece na Alemanha, onde se quer unir todos os povos germânicos em torno da Alemanha. A Alemanha tem um pensamento grandioso de unir todos os povos de origem germânica em torno de si. A gente vê também um outro movimento que a gente chama de pan-eslavismo. O que é isso? No pan-eslavismo, eu tenho algo parecido com o pan-germanismo. Aqui, em volta da Rússia, começam a se unir as pessoas, os povos de origem eslava. Então, recapitulando, pan-germanismo, união dos povos de origem germânica, união em torno da Alemanha, Alemanha como sendo o centro. Pan-eslavismo, união dos povos de origem eslava. Qual é o maior desses povos? O russo. Então a Rússia ela vai encabeçar esse movimento. E aqui no meio eu coloquei o revanchismo francês. O que foi esse revanchismo francês? Os franceses eles perderam um território muito precioso para o seu desenvolvimento industrial, que era a região do Alasca-Lorena. Perderam para quem? Perderam para a recém-formada, recém-desenvolvida Alemanha, nação alemã. Então os franceses, eles desenvolveram um revanchismo, desenvolveram um ódio com relação ao povo alemão. Por isso que a gente chama de revanchismo francês. Então eu já tenho o imperialismo, eu tenho o nacionalismo, que gerou esses probleminhas aqui que a gente colocou do lado, e como cada país queria ser o melhor e começou-se a perceber que a guerra, uma hora ou outra, poderia acontecer, a guerra seria iminente, eles começaram a se armar. A gente tem a corrida armamentista. Eles começaram a buscar desenvolver cada vez mais sua potência militar, seus exércitos, suas armas, para se preparar para a guerra que futuramente iria acontecer. Unindo-se ao imperialismo e ao nacionalismo, a gente ainda tem o neocolonialismo, que esse é um ponto bastante importante de ser visto. Por quê? Vocês já estudaram, lá nos anos de 1500,
o colonialismo, a época das grandes navegações, onde os europeus, principalmente de início Espanha e Portugal, eles se lançam no Atlântico e acabam descobrindo, entre aspas, o continente americano. Aquilo foi o colonialismo voltado para as Américas. E eu tenho agora, como também causa da Primeira Guerra Mundial, uma coisa chamada neocolonialismo, novo colonialismo. O que foi isso? As grandes potências europeias, elas agora engrandecem os olhos, crescem os olhos em direção da África e da Ásia. Lembrem que a Revolução Industrial está no auge. Aconteceu lá na Inglaterra e ela começa a se espalhar pela Europa. Então, essas potências europeias, elas precisam de mão de obra, elas precisam de matéria-prima e elas precisam de mercado consumidor. E onde é que elas vão buscar isso também? Na Ásia e na África. Utilizando a desculpa que esses povos já citados são povos que não são tão civilizados quanto os europeus. Então eles estão indo para lá, não para roubar o território, mas para civilizar aqueles povos. Essa foi a desculpa dada para o início do neocolonialismo. Estamos indo desenvolver aquelas regiões, certo? Coisa que realmente não aconteceu, que em outra aula a gente pode falar só sobre esse neocolonialismo. Ok? Bom, dando continuidade, como a gente viu as causas dessa Primeira Guerra, esses países, alguns deles, essas potências, tinham interesses em comum. Então, tendo esse interesse em comum e sabendo que uma guerra poderia eclodir a qualquer momento, eles começam a utilizar-se da política de alianças. Então, formaram-se as duas grandes alianças que foram as precursoras, que foram as que realmente disputaram a Primeira Guerra Mundial. Que alianças eram essas? Eu tenho de um lado a Tríplice Entente, que é formada principalmente por Rússia, Grã-Bretanha e França. E do outro lado, eu tenho a Tríplice Aliança, que é formada por Alemanha, Itália, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, certo? Ah, professor, mas você falou no início da aula que era a Primeira Guerra Mundial e aqui só tem países do continente europeu. Então, por que esse nome Primeira Guerra Mundial? Porque tanto do lado da Entente como do lado da Aliança, houveram vários outros países envolvidos. A exemplo, temos a Entente, que do lado da Entente a gente teve o Canadá, o Japão, os Estados Unidos e até mesmo o Brasil. Nosso país, ele entrou na guerra ao lado da Entente, abarcando assim o continente asiático e o continente americano. Por isso, Primeira Guerra Mundial. Ela não acontece apenas lá na Europa, ela envolve países de todo o globo, ok? Então aqui eu tenho as duas grandes alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Então, o que é que falta para esse boom acontecer, para a guerra acontecer? Se eu já tenho revanchismos, se eu já tenho nacionalismo exacerbado, se eu já tenho uma grande corrida armamentista e os grupos, as alianças estão formadas, faltava um estopim, que a gente vai falar sobre esse estopim agora. Então, no dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, eles vão visitar a capital da Bósnia, Sarajevo. E quando eles saem desfilando no seu carro, uma pessoa, um homem, certo, do movimento bósnio, simplesmente se atira na frente do carro e assassina Francisco Ferdinando e sua esposa. Por que esse assassinato? A gente viu que foram formados o pan-germanismo, o pan-eslavismo, os grandes grupos nacionalistas. Então a visita do príncipe, do regente de Francisco Ferdinando à Bósnia foi vista como um desaforo.
para os bósnios. Então essa pessoa do movimento bósnio, ele se atira na frente do carro e mata Francisco Ferdinando. Isso aí gerou a famosa crise de junho. Essa crise, ela não conseguiu ser acabada, ser destruída através de palavras, através de diálogos. Então, a partir desse movimento, as declarações de guerras entre Entente e Aliança, elas começam a vir uma após a outra. E aí começa realmente a Primeira Guerra Mundial. Guerra declarada, então essa guerra ela durou de 1914 a 1918. Foram 4 anos de muita carneficina, muita morte, infelizmente, de nível mundial, certo? Então, essa guerra, ela historicamente é dividida em 2 fases, 2 períodos. Eu tenho um período mais curto, chamado de Guerra de Movimento. Esse período durou de agosto a novembro de 1914. O que foi a Guerra de Movimento? A Guerra de Movimento nada mais foi do que o avanço das tropas, principalmente as tropas alemãs, em 2 campos, em 2 vertentes. Certo? Então os alemães, eles dividiram-se em 2 frentes de combate e acabaram se espalhando. Uma frente de combate visava atacar os russos, a outra frente de combate visava primeiramente invadir Paris, a capital da França, e tomar o território francês. Então isso foi a primeira parte, o que chamamos de Guerra de Movimento. Após a Guerra de Movimento, com os exércitos todos emparelhados, frente a frente, começou-se realmente a carneficina da guerra, que a gente chama de Guerra de Trincheiras. Essa Guerra de Trincheiras, ela durou de 1915 até o final da guerra, em 1918. Aqui é onde se concentra o verdadeiro horror da Primeira Guerra Mundial. O que eram as trincheiras? Nada mais eram do que valas gigantescas, quilométricas, cavadas nos territórios, no chão, com proteção de sacos de areia, de arame farpado, de pedaços de árvores e nada mais que isso. Então era comum a gente ter 2 trincheiras frente a frente de exércitos inimigos, com espaço entre um e o outro, espaço mínimo, divididos, protegidos, melhor dizendo, apenas pelos sacos de areias. E ali a carneficina ia acontecendo, as mortes iam acontecendo dia após dia. Soldados que saíam das trincheiras morriam, os corpos ficavam jogados e apodrecendo no território, ok? Então essa guerra de trincheira, ela foi de 1915 até 1918. Nessa guerra de trincheira, um ponto interessante também é que foi aí que as grandes potências elas começaram a utilizar armas químicas. Foi o primeiro ponto na nossa história onde os combatentes eles começaram a fazer uso de armas químicas, principalmente do gás mostarda, certo? Os alemães, depois os franceses e ingleses fizeram uso do gás mostarda como arma de guerra. E por fim, a gente tem aqui, como está escrito aqui em cima, o fim e as consequências desse movimento, dessa guerra mundial. Então eu coloquei aqui, eu elenquei apenas 3 pontos para a gente conversar um pouquinho. A rendição da Tríplice Aliança. Quando a gente fala em rendição da Tríplice Aliança, subentende-se que esta aliança, Tríplice Aliança, eles foram derrotados na guerra, certo? Então, quem venceu a Primeira Guerra Mundial? Na minha opinião, ninguém, porque foram milhares e milhares de mortes. Mas como, no final de tudo, os alemães assinaram um armistício e pediram e se renderam, a gente, historicamente, tende a dizer que a Tríplice Entente saiu vitoriosa. Com essa vitória da Entente, graças principalmente ao apoio dos Estados Unidos, que entrou do lado da Entente, a Alemanha
documento chamado Tratado de Versalhes. Esse tratado, ele aplicou duríssimas sanções ao povo alemão, certo? Como assim sanções? O que são isso? Restrições. Os alemães, eles agora não poderiam ter mais que 100 mil soldados no seu contingente. Eles também tiveram que pagar a indenização de guerra aos vitoriosos e tiveram que dividir todas as suas colônias ultramarinas com os povos vitoriosos da guerra, ou seja, o território alemão ele mingou, ele diminuiu bastante. Com essa diminuição do território alemão e com o desmantelo do Império Austro-Húngaro também, a gente tem uma nova reconfiguração do mapa europeu. Vários países como Finlândia, Polônia, eles agora começam a sua trajetória, eles começam a existir, certo? Esses países são países novos que hoje conhecemos na atual configuração do mapa da Europa, que não existia antes da Primeira Guerra Mundial. A título de comparação, peguem em casa um mapa do antes da Primeira Guerra e um mapa pós-Primeira Guerra. Aí vocês vão conseguir enxergar essa diferenciação na configuração do mapa europeu. Então, pessoal, é mais ou menos isso. Eu sei que é muita informação, certo? Para uma única aula, mas depois a gente vai dividindo ponto a ponto. É só para a gente dar início a falar, a dialogar sobre a Primeira Guerra Mundial, ok? Façam as anotações, revejam o vídeo e aguardo vocês na próxima aula.